Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos 16. Eu ganhei um tablet da igreja, mas não aprendi a usar ainda, então vai na folhinha por enquanto aqui, né? O acompanhamento. O Denis prometeu que vai me ajudar a aprender a usar o tablet. Vamos ver se essa semana a gente tem um intensivão aí, né? Meus queridos, eu tive o privilégio nesta semana de participar da homenagem às mulheres ali na Câmara Municipal de São Paulo, onde a nossa irmã Miriam foi homenageada como uma das mulheres de expressão dentro do estado de São Paulo, por aquilo que tem feito como a executiva da nossa junta de missões, da União Feminina Missionária do estado de São Paulo. É assim que diz, Miriam? Mulheres Batistas do estado de São Paulo, né? Então, que Deus abençoe. E eu fui bastante impactado pelas mensagens que eu vi ali naquele dia. Muitas mulheres assim, testemunhando, contando daquilo que o encontro com Jesus proporcionou na vida daquelas mulheres. Eu fiquei muito impressionado e quando fui olhar o capítulo, eu tenho lido o livro de Atos nesses dias e lendo esse capítulo 16, encontrei a história de um encontro que transformou a vida de uma mulher, a vida de uma menina. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, partindo dessa história, à luz deste texto, o que o encontro com Jesus proporciona. O encontro com Jesus transforma. É disso que esse texto trata. O capítulo 16, então, a partir do versículo 16. Você achou aí? Amém? Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Até aqui, depois a gente conversa um pouco mais a respeito dessa história. É a palavra de Deus nos contando um dos fatos mais impressionantes do que o encontro com Jesus faz na vida de alguém. Mas vamos orar antes, dizendo: nosso Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos abençoe falando aos nossos corações por meio desta palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto do capítulo 15 em diante, depois ele avança para o 16, ele, no seu contexto mais amplo, está relatando
a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele sai de Antioquia e vai levar o evangelho numa região em que fará com que a primeira igreja cristã da Europa venha nascer na cidade de Filipos. O texto conta que, chegando ali, Paulo e Silas, não encontrando uma sinagoga na cidade de Filipos, eles vão para a beira de um lugar onde havia muita água, um rio, e ali, à beira do rio, eles encontram uma mulher que ouve o que eles estão dizendo. Ela dá atenção às palavras do apóstolo Paulo. O nome dela é Lídia, uma comerciante, uma mulher que trabalhava com algumas coisas muito apreciadas pela cultura daquele tempo. Filipos era uma cidade que estava tomada da presença de, vamos chamar assim, de aposentados do exército romano. O exército romano, depois que terminavam as guerras e as batalhas, sobravam alguns poucos soldados com condições de construir uma vida para depois da guerra. Eram bem poucos. E estes poucos acabavam recebendo terras nos lugares de onde haviam expulsado as pessoas que estavam ali cultivando a terra e que haviam sido derrotadas. E Filipos era uma dessas colônias, onde estavam ali generais, soldados, centuriões. Havia muitos romanos ali morando naquele lugar, sobreviventes das guerras que estavam agora desfrutando da sua aposentadoria. E uma das coisas que eles mais apreciavam eram aquelas capas vermelhas. Eles apreciavam aquilo, e para se conseguir aquela cor vermelha, era preciso produzir algo, uma púrpura, era uma espécie de uma tinta. E era exatamente isso que a Lídia, ela produzia e ela comercializava. E ela tinha então ali o seu trabalho, ela tinha o seu esforço reconhecido, e era uma mulher que estava já tendo ouvido provavelmente falar de Deus. Quando ouve o apóstolo levando a mensagem, ela entrega a sua vida a Jesus, e na casa dessa mulher começa a primeira igreja cristã na Europa. A primeira igreja cristã da Europa começa pela casa dos trabalhadores. É pela casa de Lídia que a tradição, quando vai falar para nós nesse texto, nos ensina que é uma rica comerciante da cidade de Tiatira, mas em nenhum momento o Lucas, que escreveu esse texto, diz que ela é rica. Ele diz que ela é uma trabalhadora, ela é uma vendedora de púrpura. E eu, sinceramente, conheço poucos vendedores que sejam ricos comerciantes. Eu fui vendedor quase minha vida inteira, e vendedor é o profissional que acorda de manhã e já está devendo. Ele toma o café da manhã e ele pensa: como é que eu vou pagar isso? Porque ele ainda não ganhou nada. Ele precisa sair dali para ir ganhar o seu pão de cada dia, porque a grande maioria deles não tem salário fixo, vive de comissão, e se ele não trabalhar, ele não ganha o pão. Vendedor geralmente não é rico, e há muitas indicações de que a Lídia aqui também não era tão rica. Ela era uma mulher que vivia do seu trabalho. O texto diz que começa a igreja ali através da vida desta mulher que Deus vai usar, e a igreja começa a se adensar. O povo começa a conhecer a Deus, começa a se reunir, porque Paulo está junto com Silas anunciando a mensagem
do Evangelho. E essa parte do texto que nós lemos aqui, ela informa que num determinado dia, quando Paulo está indo para aquele lugar de oração, sai uma moça que tinha um espírito de adivinhação, uma menina que era explorada pelos seus senhores e usada como instrumento para gerar lucro. A condição dela era pior do que a condição de Lídia, porque Lídia tinha o seu trabalho e conseguia manter a sua casa através do seu esforço. Essa menina aqui, ela era apenas um instrumento, ela não era considerada uma pessoa, mas uma ferramenta, um recurso, alguma coisa que dava lucro para os seus senhores, e é nessa condição de coisa que ela está vivendo a sua realidade ali na cidade de Tiatira. E a experiência que Lucas nos conta é que ela está, quando vê o apóstolo Paulo e Silas caminhando na direção deles e proclamando: estes homens são homens que vos apontam. O texto diz aqui que ela tem uma expressão em que ela diz que estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos sinalizam o caminho do Senhor. E Paulo fica indignado. Ele suporta aquilo por alguns dias, mas ele vai ficando indignado, ele vai ficando bravo com aquilo. E a primeira leitura que se faz desse texto gera em nós uma antipatia em relação ao apóstolo Paulo, porque a mulher está falando que ele é servo do Deus Altíssimo e que ele sinaliza o caminho do Senhor. Por que ele vai ficar bravo? A mulher não está ajudando ele? Mas quem fez a tradução do original para o português, os italianos dizem que traduzir é trair, traditare é trair, não é isso, Sebastião? Traduzir é trair. Eles acabam não percebendo que na língua dos gregos em que esse texto foi escrito, não tem o artigo ali que diga este é o caminho. O que ela está dizendo é que há um caminho. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Tanto é verdade que quando a gente olha para a maneira como Lucas, que redigiu esse texto, se refere ao caminho, lá no capítulo 19, no versículo 9, se a nossa irmã muito gentilmente puder colocar ali para nós, a gente vai perceber que todas as vezes que Lucas se refere ao caminho, ele se refere ao caminho com letra Atos 16, Atos 19, versículo 9. É porque foi Lucas quem escreveu os dois textos, mas é Atos 19 que está o texto que eu estou pedindo. Acho que... tá certo, ali, ó. Vocês estão vendo? Aqueles que falavam mal do caminho. Como é que está escrito ali? Está com letra maiúscula ou minúscula? Porque ele está falando do caminho que é o Evangelho, que é aquilo que Paulo está anunciando. Mas lá no capítulo 16, onde a mulher está dizendo que eles apontam um caminho, o caminho ali está com letra minúscula. Eu estou tentando achar aqui, é 16, não é isso? 16. Coloca de novo para nós ali o 16. 17, por favor. Ela gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês. Olha o caminho que ela está falando ali. O caminho ali tem letra minúscula. Não é o caminho que Paulo está anunciando. Ela está dizendo no contexto em que ela está ali, numa cidade politeísta, que aquilo que eles estão anunciando é mais uma opção no cardápio de religiões que existe ali. E fazendo esse anúncio, ela vai
complicando a mensagem que Paulo está anunciando, porque o que ele está dizendo não é que existe um caminho, ele está anunciando que Jesus Cristo é o caminho. Só há um caminho que nos leva de volta para Deus. Este caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que aquela mulher estava fazendo, e na verdade não ela, mas o Espírito que a possuía, era estar anunciando algo que não era verdadeiro. Ela estava anunciando uma mensagem que traria complicações para o que Paulo estava fazendo, porque é sempre assim que o erro se infiltra dentro da verdade, através de pequenos detalhes, através de uma coisinha pequenininha, a verdadeira mensagem vai perdendo a sua verdadeira expressão. Aquela mulher estava marcada por uma opressão espiritual, ela estava marcada por exploração humana, ela não tinha liberdade, e quando ela encontra os servos de Deus, acontece algo extraordinário, porque em nome de Jesus o espírito que a oprimia é expulso, e a partir dali a sua vida muda completamente. A história desta mulher nos ensina que quando alguém escravizado se encontra com Jesus, tudo muda, porque o encontro com Jesus quebra as correntes invisíveis. A jovem estava presa por algo que não se via. O texto fala de um espírito que a controlava. Ela era uma pitonisa sob o jugo de um demônio adivinhador. Ela era uma pessoa invisível. Ela era uma pessoa improvável, uma pessoa sem nome, uma pessoa sem propósito, porque as pessoas ao redor dela viam apenas a habilidade que ela tinha de adivinhar, mas ninguém conseguia enxergar de verdade quem era aquela mulher. Ela vivia como vivem a maioria das pessoas invisíveis que hoje nos cercam nas nossas cidades. Quantos de nós já não se depararam entrando em lugares que há pessoas ao nosso redor, muitas vezes trabalhando? A gente entra num hospital. Eu tive essa experiência na quarta-feira, foi isso, Eliana? Quarta ou terça que eu fui para o hospital? Terça-feira? Nem lembro mais o dia, que foi um dia tão terrível, irmãos, que eu passei o dia inteiro lá. Eu fui lá para fazer uma consulta, aí me prenderam lá, não deixaram mais eu sair, antes de passar por vários exames. Graças a Deus consegui fazer os exames, mas em lugares como aquele, muitas vezes a gente não percebe que tem gente limpando aquele lugar. As pessoas passam com os carrinhos cheios de roupa suja para lá e para cá, alguns estão retirando o lixo dali, e a gente muitas vezes não se dá ao trabalho de nem dar um bom dia para aquela pessoa, porque a gente só vê o médico, só vê o enfermeiro, só vê a atendente, porque é obrigado a passar pela atendente, mas muitas vezes tem gente ali que passa invisível porque está trabalhando. Quantas vezes a gente está na rua andando e tem alguém caído no chão, jogado à beira do caminho, e a gente tropeça e não vê, porque ele está caído à beira do caminho, preso por correntes invisíveis, muitas vezes escravizado a um vício, assim como aquela jovem estava escravizada àquele espírito adivinhador, e isso a tornava invisível, sem nome, sem propósito. As pessoas viam apenas a sua habilidade, mas não conseguiam enxergar a imagem do Deus poderoso que estava ali na vida dela. Quando Paulo ordena em nome de Jesus que o espírito saia, acontece um milagre em que aquela escravidão termina imediatamente, porque aonde Jesus chega, aonde Jesus Cristo entra, as cadeias não permanecem mesmo sendo invisíveis. O encontro com Jesus devolve
a identidade que foi usurpada de quem quer que seja, assim como devolveu a identidade àquela mulher, ele continua hoje sendo o mesmo. Aquela menina que não tinha nome, chamada apenas de escrava, ela fora reduzida ao que os outros faziam dela. Ela foi reduzida a uma ferramenta, mas quando ocorre a libertação, algo profundo acontece. Ela deixa de ser um instrumento de exploração, e o nome de Jesus sempre faz isso com as pessoas. A Bíblia mostra repetidamente que quem se encontra com Jesus descobre quem realmente é. Quem se encontra com Jesus descobre quem é de verdade, porque o nome de Jesus, em primeiro lugar, devolve a dignidade da pessoa. O nome de Jesus restaura a identidade da pessoa. Quem se encontra com Jesus deixa de ser coisa, deixa de ser instrumento, deixa de ser explorado e passa a se tornar um filho, uma filha de Deus. O encontro com Jesus nos transforma de objetos a filhos e filhas de Deus. Eu disse que estava sob o impacto do testemunho das mulheres ali no encontro que tivemos na Câmara Municipal, porque pude perceber que ainda hoje Deus continua libertando mulheres escravizadas, mas Ele liberta homens também. Se você é homem, mas tem se sentido escravizado por alguma coisa, o encontro com Jesus liberta, porque Ele quebra os sistemas de exploração. Quando aquela menina é libertada, os donos dela ficam furiosos, porque eles perdem o lucro, e isto mostra que a libertação de uma pessoa, ela sempre vai ameaçar os sistemas de injustiça. Quando Jesus Cristo liberta alguém, as cadeias espirituais, estruturais, caem por terra. O que eu quero dizer com cadeias espirituais estruturais? É porque os sistemas de exploração naqueles dias, e eles prosseguem até os dias de hoje, eles são verdadeiras estruturas para oprimir a vida das pessoas. Quando Jesus encontra com alguém, Ele não muda só a conjuntura da pessoa. Há uma diferença entre mudança conjuntural e mudança estrutural. A mudança conjuntural é aquela mudança que você faz lá na sua casa quando você muda o sofá de lugar. Lá em casa, graças a Deus, a Eliana não gosta muito disso. Mas tem casas, eu já ouvi dizer que muitas vezes as pessoas mudam a cama de um lado para o outro, mudam o fogão da esquerda para a direita, muda a geladeira, e às vezes essa é uma queixa de alguns maridos, que a mulher quer mudar tudo toda semana. Essa é a mudança conjuntural, vamos mudar tudo aqui em casa. Aí muda a posição da mesa, muda a posição das cadeiras. É uma boa mudança, mas a mudança mais importante é aquela que mexe na estrutura, é aquela que muda a estrutura e não apenas a conjuntura. E na vida da pessoa que encontra com Jesus, o que acontece é uma mudança estrutural, não só na vida dela, mas na vida daqueles que a cercam, na vida daqueles que estão ao lado dela e naquelas condições estruturais que estão levando àquela situação de escravidão. O Brasil, por exemplo, vive uma situação de uma estrutura pecaminosa que precisa da intervenção de Deus. As mudanças que o Brasil carece não são só mudanças conjunturais, mas mudanças estruturais a fim de que mude essa situação de exploração que ainda hoje coloca pessoas em situação de invisibilidade, em cadeias estruturais que quando Jesus chega, elas têm que cair. Cadeias sociais e estruturais são expostas quando alguém se encontra com Jesus. Estruturas injustas começam a ruir quando nós encontramos com Jesus.
A história dessa moça nos mostra que a libertação de Deus não é apenas individual, ela tem um impacto no mundo ao redor. Aqueles donos da menina são impactados, as autoridades da cidade são impactadas. Por conta desta libertação, o apóstolo Paulo e o seu companheiro missionário Silas serão levados à prisão e sofrerão por conta de terem proclamado não um evangelho, mas o verdadeiro evangelho. Quando a gente tem este leque aberto diante dos nossos olhos, a gente percebe a razão do porquê, a indignação do apóstolo Paulo, porque o verdadeiro evangelho, e não mais um evangelho, o verdadeiro evangelho, quando ele chega, ele produz mudança na vida das pessoas. Se a pessoa que diz ter tido um encontro com Jesus não experimentou mudanças, nem conjunturais e nem estruturais, mudança nenhuma, há fortes evidências de que ela não teve um encontro com Jesus, mas com algum Jesus. O encontro com o caminho, o encontro com Jesus, ele sempre impacta e traz mudança na nossa vida. Ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. O apóstolo Paulo, quando repreende o demônio, ele diz: é o caminho, é em nome de Jesus Cristo que esse demônio vai sair. E o demônio saiu porque o nome de Jesus tem poder. Será que existem demônios ainda oprimindo pessoas? Será que ainda existem demônios encarcerando pessoas, acorrentando pessoas, levando-as a práticas de maus hábitos, acorrentando-as a vícios? Se há pessoas nesta condição, esse texto está aqui para nos ensinar que o nome de Jesus tem poder. Jesus liberta, Jesus cura, porque Ele é o bálsamo para o corpo e para a alma de todas as vidas que estejam escravizadas pela enfermidade, seja ela física, emocional, seja por conta da depressão, da ansiedade, da amargura, seja por causa do pecado, que é a pior de todas as enfermidades. O pecado mata, arruína e destrói a vida da pessoa, mas Jesus Cristo, Ele é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que cura, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício na cruz, nós recebemos a vida eterna, recebemos a libertação. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, acontece aquilo que aconteceu com aquela menina, quando Paulo, em nome de Jesus, diz a ela: saia dela. O poder não está em Paulo, porque Pedro também fazia essas coisas. O livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 6, diz que o apóstolo Pedro estava também andando pela rua da cidade, quando um invisível começa a gritar para ele, a pedir uma moeda, pedir um dinheiro, e ele olha para aquele que está pedindo e diz: em nome de Jesus, porque eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. É o poder do nome de Jesus que cura, é o poder do nome de Jesus que liberta, é o poder do nome de Jesus que salva. Jesus cura os corações quebrantados, limpa as feridas que o tempo não conseguiu fechar. Jesus tem poder para curar até mesmo as nossas piores enfermidades. Os nossos traumas mais profundos, é Jesus quem cura. Aquela menina improvável é um retrato que nos leva a refletir sobre a nossa própria condição. Eu disse que fiquei impactado com as mensagens que eu vi ali no Dia da Mulher.
sobre o que o encontro com Jesus fez na vida de alguma daquelas mulheres, porque eu me lembrei do que o encontro com Jesus fez na minha vida. Eu não poderia estar aqui numa manhã como essa compartilhando a palavra de Deus, porque eu estava completamente distante de Jesus Cristo, completamente traumatizado por conta de uma infância muito pobre, uma infância sofrida e repleta de abusos. Eu nasci lá em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande, num tempo de carestia, num tempo de muita luta, muita dificuldade, onde a gente só comia, porque a Aliança para o Progresso mandava um saquinho de comida para a gente lá em casa. O irmão Sebastião Cabral talvez vá lembrar da Aliança para o Progresso, um programa dos Estados Unidos em que o presidente Kennedy enviava para as Américas um socorro para as famílias em alta condição de vulnerabilidade. E a condição da minha infância era essa. E isso trouxe para o meu coração e para a minha vida na minha infância traumas muito complicados, porque por conta desta pobreza eu sofri abusos, perseguições, e a minha infância, na sua inocência, ela foi sequestrada pela maldade do mundo. Eu não poderia estar aqui nesta manhã por conta dos traumas que isso acabaram provocando na minha vida. A carestia era tanta ali no Rio Grande do Sul que o meu pai foi embora dali. Um dia ele falou, vou embora. Ele foi para o Rio de Janeiro. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, a gente foi morar atrás de um lixão. E era lá no lixão que a gente ia procurar alguma coisa que pudesse ser aproveitada para vender e fazer algo que pudesse nos ajudar. É por isso que quando eu leio o texto da palavra de Deus, que ele diz que o Senhor me tirou lá de trás do monturo, lá de trás do monte de lixo e me colocou assentado entre os filhos e filhas do seu povo, a palavra de Deus me emociona, porque o Senhor fez isso na minha vida. Eu estava lá de trás do monturo, mas eu olhei para Jesus que um dia apareceu ali. Um dia Jesus apareceu ali, na figura de um improvável, de um invisível, alguém entregando folhetos e dizendo, há uma esperança, vai na igreja, procura uma igreja. E através da vida de uma pessoa, eu fui então encontrar uma igreja onde recebi apoio, carinho, acolhimento. A igreja, uma igreja que eu nem lembro mais o nome, eu sei onde ela é, mas não lembro o nome. Ali eu fui acolhido, fui cuidado, porque é através da igreja que hoje as pessoas conseguem ver quem é Jesus. Há muita gente que não quer a igreja, eles dizem assim, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Mas sem a igreja não dá para ver Jesus, porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo. O Senhor Jesus, quando Ele entra na vida de alguém, Ele restaura emocionalmente essa pessoa. Ele faz com que aquele que era escravo se torne herdeiro, porque a restauração vai além da cura, ela vai tratar e devolver àquele que havia perdido tudo, a dignidade, a vontade de seguir vivendo, porque o encontro com Jesus traz um novo alento para as nossas vidas, porque Jesus prometeu que o encontro com Ele traz vida e vida em abundância. O encontro com Jesus nos ajuda em reencontrar a identidade. Ele tira o homem da lama, como eu disse, e o faz assentar-se entre os príncipes. Ele devolve a ele o propósito. Uma vida restaurada por Jesus deixa de ser um monumento ao passado e passa a ser um projeto para o futuro. Por que eu disse que eu fui restaurado? Porque durante um longo período da minha juventude, da minha adolescência,
eu sofri os traumas de ter vivido experiências terríveis por conta da invisibilidade e da estrutura pecaminosa que cerca este país desde 1959, talvez até um pouquinho mais para trás. Mas é em 1959 que começa a minha história. E é desse tempo que eu lembro. As estruturas que escravizam este país no pecado, elas precisam ter um encontro com Jesus, porque foi através do encontro com Jesus que esta menina teve a sua vida mudada, e esse pastor que está aqui falando com vocês nesta manhã teve a sua história redimida, a sua história transformada. Portanto, à luz da história desta menina, eu quero convidar você também, à luz deste testemunho que eu dei aqui nesta manhã. Eu nunca tinha contado isso para ninguém, mas naquele dia, ouvindo aquelas mulheres contando o que o encontro com Jesus fez com ela, o Espírito falou ao meu coração: conta também a sua história. Eu estava perdido, eu estava longe, mas Jesus Cristo mudou o meu viver. Portanto, à luz dessa história e desse testemunho, eu quero convidar você a examinar a sua própria história. Se há alguma corrente invisível aí te aprisionando, se há alguma corrente invisível controlando as suas emoções e as suas decisões, te conduzindo a hábitos que têm governado a tua vida e trazendo tristeza ao teu coração, eu quero te dizer que Jesus ainda liberta. Não aceite rótulos que o mundo tenta impor sobre a sua vida. Muitos de nós vivem definidos por rótulos que as condições estruturais desta sociedade tentam nos impingir. Há alguns de nós que a sociedade pecaminosa olha e nos tenta rotular de fracassados, porque não temos tudo aquilo que essa sociedade tem como valor de alguém que é bem-sucedido. Alguns de nós sofrem a pena de ser chamados de problemáticos, porque não se ajustam a este modo estruturalmente pecaminoso que esse mundo adquiriu. Hoje, é comum as pessoas viverem de acordo com a sua própria vontade, entregando-se integralmente àquilo que desejam fazer e realizar, independentemente das pessoas que estão ao lado delas. Isso é comum, mas não é normal, porque o normal é vivermos segundo a vontade de Deus. E por conta de estarmos vivendo segundo a vontade de Deus, às vezes tentam nos impingir o rótulo de problemáticos, de incapazes, de pessoas com as mais variadas peixes, e sobre as quais eu quero te convidar nesta manhã a, tendo um encontro com Jesus, receber uma nova identidade. Você não é aquilo que disseram que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você não é aquilo que disseram que você é. Disseram que aquela mulher era uma escrava, uma pitonisa, uma adivinhadora, mas o encontro com Jesus fez dela uma filha de Deus. O Salmo 100, que nós lemos lá na casa da irmã Lindete, diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, porque somos dele. Põe o Salmo 100 ali para nós lermos, querida irmã. Olha que coisa linda. Nós somos um povo que é um povo de Deus.
Nós somos um rebanho que é um rebanho de Deus. Vai colocando ele: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo seguinte: sirvam ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. Aí, foi Ele quem nos fez e dele somos. Esta é a sua identidade. Você é filho e filha de Deus. Somos o seu povo, você é povo de Deus, somos o rebanho do seu pastoreio. Jesus Cristo é o nosso pastor. O que diz em seguida, querida irmã? Entrem por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é de geração em geração a sua fidelidade. Não apenas para os nossos pais, não apenas para aquela menina escravizada lá na cidade de Filipos, mas para nós e para os nossos filhos. O Senhor é bom, o Senhor que transforma, o Senhor que liberta e faz com que este encontro com Ele mude não somente as nossas vidas, mas mude também a nossa família, mude o ambiente onde nós estamos, mude a nossa história. Deus liberta as pessoas para que elas também se tornem instrumentos de libertação. Imagine aquela menina no momento em que tudo mudou. Por anos ela viveu controlada, usada, explorada, sem voz própria, mas então uma palavra foi pronunciada em nome de Jesus Cristo: sai dela, e naquele instante a prisão terminou. Se houver algum espírito opressor aqui nesta manhã, em nome de Jesus eu ordeno: sai agora, em nome de Jesus. Fica longe, fica fora, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. A prisão terminou, o silêncio da alma foi quebrado, a liberdade nasceu dentro dela. Este é o poder do Evangelho. Eu experimentei isso, e você pode experimentar. O nome de Jesus liberta. A mensagem do Evangelho liberta. Aonde Jesus Cristo entra, as correntes se quebram, as identidades são restauradas, os destinos são reescritos, e a mesma voz que libertou aquela jovem continua ecoando hoje, aqui e agora, e essa voz ainda diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando Cristo liberta alguém, nenhuma prisão na terra, nenhuma prisão do inferno consegue manter essa pessoa cativa novamente. O nome de Jesus é uma torre forte. Provérbios 18:10 diz que o justo corre para ela, o justo corre para o nome de Jesus e ali ele estará seguro. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Você tem se sentido inseguro? Corra para os braços de Jesus, para o nome de Jesus, pois Ele é a palavra final sobre a história de cada um de nós, ou sobre a história de todos aqueles que para Ele acorrem. Não importa o tamanho dos teus grilhões, não importa o tamanho das algemas que estejam te aprisionando, o nome de Jesus é maior. O nome de Jesus tem poder. Feche os olhos, baixe a fronte. Vamos orar ao Senhor dizendo: Senhor, o poder do Teu nome é maravilhoso. E que nesta manhã Ele alcance cada vida que entrou aqui. Se entrou com o coração aflito, que o Senhor mesmo esteja trazendo a paz do Senhor para o coração. Se entrou aqui alguém aprisionado nesta manhã, ó Deus, seja por enfermidades, por vícios ou por problemas e aflições, que essas cadeias caiam e a saúde seja estabelecida e que a esperança floresça.
onde antes havia apenas tristezas e cinzas. Abre, Senhor, sobre nós as janelas dos céus. Olha para nós com teus olhos de misericórdia. Mantém teus braços amorosos estendidos e que nós possamos viver como homens e mulheres livres que vivem para a glória de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus.